Em que período estamos vivendo? Há uma passagem que muito me inspira, baseada numa profecia liberada pelo profeta Isaías e que foi reforçada por Jesus em Lucas capítulo 4, quando ele expressa com intencionalidade o propósito para o qual ele se manifestou aqui na terra. Ele diz: o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para trazer vista aos cegos. Eu estou aqui parafraseando, e para anunciar o ano favorável do Senhor. Em que período estamos vivendo? No período favorável de Deus. O ano do favor. Todo ano, entra ano, sai ano, e o favor de Deus está disponível. Lá em João capítulo 1,16, o Evangelho diz que todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Há uma versão que diz: pois da sua plenitude, abundância, todos nós recebemos uma parte e todos nós fomos supridos, uma graça após a outra, bênção espiritual sobre bênção espiritual, favor sobre favor e dádiva sobre dádiva. Essa é uma versão da Bíblia amplificada. Como isso me inspira? Graça sobre graça, favor sobre favor, bênção espiritual sobre bênção espiritual, dádiva sobre dádiva. Sabe, no céu não tem escassez de graça, não está faltando nada para a gente. O céu está no nosso coração e quando recebemos Cristo Jesus, a graça que outrora assumiu uma forma humana foi manifesta por Ele, agora habita em nós. Independente da fase que você está vivendo, dos dias que você experimenta, tempos bons, tempos ruins, fases boas, fases difíceis, a graça está lá, operando. A bênção do Senhor, a boa mão do Senhor está nos sustentando, nos abraçando, nos fortalecendo. Entra ano e sai ano, e a boa mão do Senhor é com a nossa vida. Mas eu não sei quanto a você. 2025, eu posso dizer com toda segurança, foi um dos anos, talvez o ano mais difícil da minha vida. Por que, André? Não sei. Só sei que foi um ano muito desafiador. Logo no início do ano, uma cirurgia para retirada de um tumor maligno. Dias depois, pressionado com tantos desafios financeiros, movido por uma visão, uma direção específica de Deus para a nossa vida como igreja, fazer uma reforma total da estrutura do prédio da nossa igreja. R$ 1 milhão investidos, sabe-se lá como, a gente só tinha 100 mil. Desgastes, pressões. E debaixo de tudo isso que eu vivi, eu fiquei pensando, por que foi um ano tão difícil? Por que foi tão desafiador? Mas a beleza do cristianismo e do evangelho é que quando a gente tem uma perspectiva divina, por causa da mente de Cristo, a gente reconfigura, reposiciona, ressignifica aquilo que para a gente poderia ser uma dor, se torna agora um catalisador para algo maior. Quando chegou no final do ano, eu fiquei com esse sentimento de muita gratidão. Primeiro, porque eu estou vivo. Segundo, estou de pé. Terceiro, terminei o ano mais animado do que como eu comecei. E último, e não menos importante, eu começo o ano 2026 tão animado, ou até mais animado do que o ano que passou. Mas eu me lembro que em 2024 eu recebi uma palavra específica da parte de Deus. André, sem saber como, o como virá. Sem saber como, o como virá. E não imaginava eu que iria passar por tantos desafios. Mas sabe de uma coisa? Debaixo de uma palavra, e eu sempre ouvi isso, uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a nossa vida para sempre. E sem saber como, o como veio. Sem saber como eu iria fazer aquela cirurgia, a cirurgia foi feita. Sem saber como, se eu iria ficar bem, eu fiquei bem. Sem saber como nós iríamos pagar todas as contas que tínhamos feito,
por causa de uma visão, de uma ideia divina, tudo foi pago. Sem saber como eu iria organizar os meus sentimentos debaixo de pressões emocionais, eu me organizei. Sem saber como veio. Uma palavra. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei refletindo sobre o conceito que muitas pessoas têm sobre palavras proféticas, sobre o ano. Porque eu terminei o ano de 2024 crendo, de verdade, que 2025 seria o melhor ano da minha vida. Mas se você chegasse no final de 25 e me perguntasse, foi o melhor ano da sua vida? Bom, naturalmente falando, não. Com diagnósticos, notícias, situações das quais eu não criei, mas tive que lidar, pressões, desgastes, perdas. Uau, que ano difícil. Mas quando eu reconfiguro minha mente, por causa da mente de Cristo, e me lembro em que ano eu estou vivendo, e me lembro que a graça de Deus não depende de calendário, não depende de situações das quais eu vivo, não depende de realidades naturais. Uau! Foi um ano incrível. Terminei muito melhor do que como eu comecei. E eu sei que muitas vezes nós podemos ser tentados a ficar sempre abraçados ao calendário do ano. Esse ano é o ano do quê? E talvez alguém possa dizer, esse ano é o ano de Neemias, de Josué, ou esse ano é o ano de Caleb, esse é o ano de Abraão, esse é o ano de recompensa, esse ano é o ano de prosperidade. E eu te pergunto, e se não acontecer do jeito que você gostaria? Do jeito que você estava crendo? E se as coisas não saírem da forma que você estava imaginando? Vai ficar afetado? Vai ficar emocionado, ofendido com Deus? Vai ficar duvidando? Será que Deus prometeu mesmo? Será que Deus falou essa palavra mesmo? Bom, antes de tudo quero dizer, eu acredito muito em palavras específicas, palavras liberadas, que nos sustentam por um tempo, que nos governam durante fases da nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, entra ano, sai ano, entra governo e sai governo, com muito ou com pouco, dias bons ou dias maus, notícias boas ou ruins, o ano do favor continua, a graça de Deus continua, bênção sobre bênção espiritual, dádiva sobre dádiva, favor sobre favor, porque Deus não mudou, e eu não estou ancorado por causa simplesmente de uma expectativa que eu criei sobre um calendário, eu estou fundamentado e ancorado numa verdade, Deus é bom, Ele me ama, Ele está sempre cuidando de mim, e não importa o que me aconteça nesse ano, eu sempre vou poder provar da graça de Deus. Que você não seja tão infantil, ao ponto de se ofender com Deus, quando as coisas não saírem da forma que você gostaria, mas que você esteja baseado, corroborado, edificado, alicerçado, arraigado na palavra, na comunhão com Ele, que te sustenta nos dias bons e nos dias maus. Em que ano estamos vivendo? No ano do favor do Senhor. Feliz 2026. Parte para cima. A graça está com você.